Olá pessoal, tudo bem com a WG? Para mais um vídeo para vocês. E pois é, pessoal, hoje a gente vai mergulhar numa análise sobre o porquê a preferência por ficar em casa vai muito, mas muito além daqueles rótulos de sempre, né? Ah, é preguiça, é o antissocial. Vamos deixar isso de lado, né? Entender as razões profundas por trás desse desejo. E para isso, vamos usar a perspectiva de incrível, né? Da psicologia de Carl Jung. Pensa naquela sensação, sabe? Aquele sentimento que só se encontra no silêncio do nosso próprio canto. Bem longe do barulho, longe de tudo. É uma coisa que muita gente sente, né? Mas que, convenhamos, nem sempre é bem compreendida pelo mundo lá fora. E é exatamente essa a nossa proposta aqui. A ideia é largar o julgamento social de lado para a gente poder embarcar numa jornada de compreensão psicológica de verdade, né? E o nosso guia nessa história vai ser Carl Jung. Para a gente entender que esse comportamento, que às vezes é tão criticado, pode ser, na verdade, um caminho incrível para o autoconhecimento. Ok, então vamos começar, né? Então a gente precisa agora entender um conceito que é a base de tudo em Jung, né? A tal da energia psíquica. Então, quando ele fala em libido, ele não está falando só sobre o sentido sexual da palavra, tá? Para ele, libido é a força vital, né? A energia que move tudo, né? Os nossos pensamentos, nossos interesses, o foco da nossa atenção. É basicamente o motor da nossa vida, tanto por dentro quanto por fora. E é aqui que está o pulo do gato. A direção dessa energia muda tudo, né? No caso do extrovertido, essa energia flui para fora. Sabe assim, direção ao mundo, né? Ele se recarrega dos eventos, das interações. Já com o introvertido, o caminho é o oposto. A energia vai para dentro. E o que recarrega as baterias é o refúgio, é o silêncio. E é por isso que uma festa pode ser o máximo para uma pessoa e para outra ser algo que suga até a alma, né? Não é defeito, pessoal. É só o jeito natural de cada um funcionar. E esse fluxo de energia para dentro vai moldando o mundo interior de quem prefere a solidão. Não é uma questão de se isolar, mas sim de respeitar uma natureza que já existe ali, né? E essa citação aqui, pessoal, ela é perfeita, né? A necessidade de se recolher não é uma rejeição ao mundo. É quase como cuidar de um jardim, sabe assim? É uma forma de cultivar o próprio terreno interior. É uma escolha super consciente para proteger e nutrir a própria essência. E esses traços estão todos amarrados, né? Jung dizia que o inconsciente do introvertido é mais permeável, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que os estímulos do mundo, os ruídos, as luzes, as conversas, eles entram com mais força e demoram mais para serem processadas. Daí vem a necessidade de um refúgio, né? Para recarregar. E junto com isso, vem uma busca por autenticidade. Aquela conversa fiada, superficial, parece vazia, porque ela não se conecta com esse universo interno tão rico. Mas essa necessidade de ter um refúgio não é só para descansar, não. Ela serve para um propósito, né? Muito mais profundo. É um processo interno super poderoso que Jung via como um essencial para o nosso desenvolvimento, né? Como seres humanos. E o nome desse processo é individuação. Pensa nela como uma jornada para se tornar quem realmente se é, sabe? Assim, integrando todas as partes, né? Luz, sombra, razão, intuição. O objetivo aqui não é perfeição, de jeito nenhum, né? É a totalidade. E como é que ficar em casa ajuda nessa jornada, né? Bom, ao fechar a porta para o mundo, a gente se desconecta daqueles ruído todo lá de fora. Isso cria um silêncio que a gente precisa para conseguir ouvir a nossa voz interior, para deixar que aqueles pensamentos e emoções que a rotina abafa venham para a superfície, né? É nesse espaço que acontece a reconexão com a nossa essência, que permite uma vida muito mais autêntica. Essa frase resume tudo de um jeito brilhante, né? Para muita gente, a vida social é um jeito de se distrair, mais uma fuga de si mesmo, né? Já para quem prefere o refúgio do lar, pode ser um ato de reencontro, uma busca por profundidade, por autoconhecimento, né? É uma espécie de fidelidade à própria alma. Mas, como tudo na vida, né, é preciso ter um equilíbrio. Jung nos ensinou que toda característica tem seu lado de luz e também o seu lado de sombra, né? E a preferência por ficar em casa, claro, não é diferente. Então, o mais importante é a gente saber diferenciar as duas faces da solidão. O refúgio é saudável quando é uma escolha consciente para a gente se recarregar. O problema é quando ele se torna uma prisão, quando é usado para fugir do medo, dos conflitos, da dor. Todo aquele silêncio que antes curava, de repente começa a sufocar. E essa é a pergunta-chave para uma autoavaliação sincera. Essa solidão está sendo usada para fortalecer e proteger? Ou ela virou um esconderijo para a gente não ter que enfrentar o que precisa ser enfrentado? A honestidade nessa resposta é o primeiro e talvez o mais importante passo.
Mas veja bem, reconhecer essa sombra não é um sinal de fraqueza, muito pelo contrário, tá? É o começo da integração. Porque o objetivo final da individuação não é se fechar para sempre, é aprender a voltar para o mundo, mas de um jeito mais consciente, com mais verdade e com muito mais força, né? E no final das contas, pessoal, a mensagem central é essa: honrar a própria natureza, com toda a sua luz e toda a sua sombra, é o caminho para a plenitude, né? Então fica aqui essa reflexão, né? Num mundo que vive valorizando o barulho, a pressa, o estar sempre on, né? Talvez o poder de pausar, de refletir, de se conectar com o nosso mundo interior não seja uma fraqueza. Talvez seja, na verdade, uma força imensa, né? E muito necessária. Quem sabe o silêncio não é o lugar onde a nossa verdadeira luz é construída. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e tchau, tchau!